Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Nós te damos graças porque benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Graças te damos, ó Deus bondoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus amado, Criador do céu e da terra. Abençoe esse trabalho e a expansão dele pelo poder do Espírito Santo para o louvor da glória da sua graça. Oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. A relação dos judeus e gentios era terrível e Paulo tinha muita dificuldade de unir os judeus e os não-judeus em uma unidade orgânica como igreja ou corpo de Cristo. Em João capítulo 4, versículo 9, é-nos dito que os judeus não se dão com os samaritanos. Os judaizantes estavam defendendo que a circuncisão era essencial para a salvação em Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E Paulo chegou a repreender publicamente Pedro por causa da discórdia cultural que havia na época. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? É difícil nós compreendermos as implicações históricas e culturais da época, porque nós somos brasileiros e não temos problemas com o xenofobismo, ou seja, a aversão pelos estrangeiros. E esse texto trata exatamente disso. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema Lembrai-vos. Vamos pegar aqui desse versículo 11 e intitular Lembrai-vos. Eu quero considerar com os ouvintes, em primeiro lugar, com base no versículo 11, Paulo lembra os gentios da sua designação dada pelos judeus. Em segundo lugar, com base no versículo 12, nós temos a condição dos gentios. E em terceiro lugar, com base no versículo 13, o modo com que os gentios foram aproximados dos judeus. Nós lemos no versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Os efésios deveriam lembrar que estavam mortos nos delitos e pecados, mas vivificados pela misericórdia e graça de Deus juntamente com Cristo. Eles deveriam lembrar que estavam em uma posição mais elevada, pois habitavam nas regiões celestiais e deveriam pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, e viver de acordo com os padrões divinos e espirituais. Muito embora os judeus os acusavam ilegitimamente de incircuncisos por mãos humanas, pois muitos judeus eram circuncidados na carne, mas incircuncisos de coração. Os judeus, de uma forma geral, eram cegados pela cultura e arrogância, pois julgavam-se melhores que os gentios. De fato, o Senhor havia escolhido o povo de Israel para que fosse o seu próprio povo. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7 diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra.
Porém o Senhor deixou perfeitamente claro que eles não deveriam se orgulhar disso. Não vos teve o Senhor afeição, disse o Senhor a Moisés, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Portanto, o povo de Israel não tinha nenhum brilho ou mérito para que fossem escolhidos. E Paulo, ao dizer, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, ele lembra os efésios que, apesar da acusação arrogante, discriminação, segregação por parte dos judeus, eles eram gentios e, portanto, não faziam parte da comunidade de Israel, altamente privilegiada por ter sido objeto da graça da eleição de Deus. Nós lemos no capítulo 12 e vemos que Paulo lembra a condição dos efésios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os efésios estavam em uma condição terrível de miséria e pecado, porque além de estarem mortos nos seus delitos, escravos da sua própria iniquidade, cegos e surdos para discernir as coisas espirituais, a condição deles era pior, porque eles não tinham a revelação da lei como os judeus. Eles não tinham os profetas, a intercessão dos sacerdotes, dos sacrifícios cruentos, dos oráculos, do culto, não faziam parte da comunidade do pacto e da aliança. Paulo, ao dizer estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, com relação às alianças da promessa, na realidade há apenas uma aliança, feita em Cristo Jesus. O único capaz de pagar a pena dos nossos pecados e nos retirar de toda a culpa e pecado. Mas quando Paulo diz as alianças, são as reafirmações durante a história sagrada que Deus vinha fazendo com o seu povo. Começou com Adão, essa aliança começou com Adão lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois Deus insistiu com Noé em Gênesis 6,17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Depois foi com Abraão que Deus estabeleceu sua aliança em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois asseverou sua aliança com Isaque, dizendo, lá em Gênesis 26, versículos 2 a 5, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Depois, Deus estabeleceu sua aliança com Jacó também. Lá em Gênesis 35, de 10 a 12, diz, disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque
dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. Depois Deus estabeleceu sua aliança com Moisés, com Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13, Deus falou com Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Todas essas asseverações das promessas divinas apontavam para o Senhor Jesus Cristo, o grande descendente que feriu a cabeça da serpente, despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essas eram as várias promessas que resumiriam em apenas uma promessa: a vida eterna do seu povo, do Israel de Deus, da sua igreja em Cristo Jesus, nosso Senhor. William Hendrickson, comentando essa passagem, escreveu que a aliança pode ser definida como aquele acordo divinamente estabelecido entre o Deus triuno e o seu povo, por meio do qual Deus leva a bom termo seu eterno decreto de redenção, ao prover para o seu povo sua amizade. Portanto, a plena e graciosa salvação sobre a base da expiação vicária de Cristo, o mediador do pacto, e que eles aceitam essa salvação pela fé. Assim, nós lemos nos versículos 11 e 12: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E finalmente, no versículo 13, nós temos a maneira ou a forma com que os gentios foram aproximados dos judeus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Os efésios continuam sendo lembrados por Paulo que estavam longe, porque eram adoradores dos falsos deuses, com todas as suas magias e feitiçarias, portanto longe do Deus vivo e verdadeiro, longe do templo. Israel estava perto, eles estavam longe, longe do conhecimento de Deus, longe do culto, das promessas, das intercessões sacerdotais e levíticas. Mas agora em Cristo Jesus, os efésios deveriam compreender que foram aproximados pelo sangue de Cristo e não mais pelos sacrifícios de animais. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 5 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Que sangue precioso que nos purifica de todo pecado! Nós estudamos no capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Que infinita graça pelo fato de ter Cristo morrido por nós e nos elevado no mesmo pé de igualdade com os mesmos direitos e privilégios do povo israelita. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Eu quero concluir chamando a atenção dos ouvintes para algumas lições que eu pretendo destacar com base naquilo que consideramos. Em primeiro lugar, devemos sempre lembrar a nossa condição natural. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, inteiramente corrompidos em todas as nossas faculdades e partes do corpo e do espírito, e inclinados a todo mal, rejeitando todo bem, santidade
e por isso que nossas obras naturais eram manchadas pelo pecado. O nosso estado original era de miséria, a nossa condição primordial era deplorável e desgraçada, a nossa atitude diante de Deus era apagada, sórdida e insignificante. Por isso, só a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pôde nos tirar desse estado deplorável de indigência espiritual em que nos encontrávamos. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a lição principal é que somente o sangue de Jesus nos aproxima diante de Deus e dos homens. Os judeus e não judeus, ou seja, os gentios, estão no mesmo pé de igualdade por causa do sangue de Jesus. A morte do Senhor Jesus, feita uma vez por todas com sangue puro, derramado, purifica a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, disse Paulo em Atos 20, 28. Hebreus diz que foi nessa vontade que fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta para aproximar os gentios dos judeus. Ele é o sumo sacerdote que ofereceu-se a si mesmo e que nenhum outro foi capaz de oferecer, pois ele mesmo se ofereceu e intercede por nós. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque vivo pela fé, disse o apóstolo Paulo, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que sangue precioso! Que sangue maravilhoso, puro, exclusivo, que amor genuíno de Cristo, cuja morte não apenas proporcionou a possibilidade de salvação, mas garantiu efetivamente a salvação dos eleitos, que tem sido completado até a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios. Que sangue peculiar, especial, cuja morte direcionou as suas ovelhas, ou seja, o Israel de Deus. Paulo diz às igrejas da Galácia que a forma de aproximação diante de Deus não é mais a circuncisão, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo se refere à igreja como Israel de Deus, mostrando que há uma ligação e uma continuação entre a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. E chama a igreja do Novo Testamento de Israel de Deus. Que amor incomensurável! Que amor incondicional! Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bons amigos juntos a passear.
eternos planos Ele fez por mim. Quando que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu